Você já teve a sensação de que faz de tudo, se esforça, tenta melhorar, mas parece que nada flui na sua vida? Mas e se eu te dissesse que talvez o problema não seja a sua capacidade? Sabe por quê? Porque um peixe, ele parece incapaz quando tiram da água. Um pássaro que foi feito para viver no céu, voando, ele se torna incapaz se o obrigarem a viver debaixo da água. Da mesma forma, uma semente é incapaz de produzir se a lançarem sobre o asfalto, sobre o concreto. Então logo nós entendemos, queridos, que nenhum deles nasceram com defeito. Eles apenas estavam no ambiente errado. Então talvez Deus também não tenha te criado para viver a vida que você está vivendo hoje, mas talvez você apenas esteja ainda hoje inserido no lugar errado. E é sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Então vamos juntos porque vai ser muito edificante. E para a gente começar esse bate-papo nosso de hoje, queridos, a gente precisa entender que de fato, né, verdadeiramente, Deus criou todas as coisas com um propósito, não é verdade? Você não entende assim também? Eu e você fomos criados por um propósito, para um propósito, com um propósito. Eu entendo assim, queridos. Então logo, né, usando aqui os exemplos que nós demos acima, né, no início, poxa, o peixe foi feito para nadar. O pássaro, ele foi feito para voar, ele nasceu para voar. Mas embora o peixe tenha, queridos, nascido para nadar, ele nunca frequentou a escola de natação. Embora o pássaro tenha sido feito para voar, ele nunca saltou de paraquedas. Ele nunca fez uma aula de voo livre. Da mesma forma, queridos, a semente que nasceu para ser uma árvore, nasceu para produzir, né, frutos que seja, sabe? Ela nunca fez uma aula de botânica para produzir. Não é verdade? Mas a essência, queridos, já está dentro dela. A árvore já está dentro da semente. Então, primeira coisa que eu e você precisamos entender, queridos, é que da mesma forma, né, que Deus fez com o pássaro, que Deus fez com o peixe, que Deus fez com a semente, Ele fez comigo e com você, queridos. Pense comigo, se Deus fez isso com toda a criação, por que Ele teria feito diferente comigo e com você? Então, o primeiro lugar que eu e você precisamos olhar hoje é que Deus não fez nada e nem ninguém sem propósito. Deus não joga, sabe, fichas ao vento, né, palavras ao léu. Não, tudo que Deus fez e faz tem um propósito, de igual modo a sua vida. Então, antes de entregar uma missão, certamente Deus, ele forma uma pessoa. E cada pessoa possui dons, capacidade e inclinações diferentes, né? E um erro muito grande que eu vejo é quando uma pessoa abre mão, sabe, daquilo que Deus confiou, daquilo que Deus direcionou, né, para ela, daquilo que Deus desenhou para ela, e ela quer agora assumir, sabe, as habilidades, competências, o propósito, o chamado de outras pessoas. É como, né, aquela comparação que a gente poderia fazer, poxa, é como você pegasse o Messi e desse uma bola de basquete para ele e botar ele para jogar na NBA. Ele não tem nem tamanho para isso, né? Mas o oposto também é verdadeiro. É como se eu pegasse uma bola agora de futebol e entregasse para o Michael Jordan. Ele não ia conseguir nem correr, entendeu? De repente o pessoal cruzasse o mais alto para ele na área, ele ia conseguir cabecear, né? Quase 3 metros de altura, né? Mas a gente pode pensar, poxa, pegar um jogador de basquete de quase 3 metros e colocar ele para correr uma corrida de jockey. Lembra do cavalo lá? O cavalo não vai nem sair do lugar, queridos. Não sei se vocês sabem, mas os corredores de jockeys, eles são bem pequenininhos, né? Entendeu? Por causa do peso e tal, tudo isso ajuda, né, na evolução ali, o desenvolvimento do cavalo. Entende? Então vocês vão ver que não é questão de não dar certo. Muitas vezes é questão de estar no lugar errado. Primeiro ponto que a gente precisa olhar é esse. Tudo o que Deus fez e faz tem um propósito designado, específico, especificado por Ele. Então assim, olhe comigo hoje, queridos, para esse lugar, entende? Porque quem vive o propósito dos outros vive também uma vida, sabe, com uma sensação de sempre estar atrasado. Poxa, por que nada dá certo para mim? Por que eu não consigo prosperar? Por que eu não consigo avançar? Aí às vezes você olha para o lado seu e você vê gente,
né, que muitas vezes têm menos habilidade, menos capacidade do que você, né, mas que estão rompendo, estão avançando. Por quê? Porque apesar de não terem capacidade, habilidade, skills, soft skills e blá blá blá, elas estão na área delas, elas estão fazendo aquilo que elas gostam de fazer, que elas nasceram para fazer, entende? E aí tudo se torna mais easy, mais fácil, né? Flui mais naturalmente, entende? O segundo lugar, né, que eu e você precisamos olhar, queridos, é que o ambiente errado pode esconder o seu potencial. É como uma vez eu vi uma foto, né, um post no Instagram, algum tempo atrás, tem tempo já que eu não tenho Instagram, tô até pensando em voltar, né, também, para a gente continuar a estender esse nosso conteúdo aqui também para a rede vizinha lá. Mas esse post que eu vi era uma foto de uma Lamborghini, eu acho uma Ferrari, não lembro agora, toda empoeirada, sabe, tipo num armazém velho, né, um negócio lá abandonado lá. Aí o post dizia assim, ó, o problema não é com você, mas muitas vezes o problema é no lugar que te colocaram ou o lugar em que você está inserido. E é bem isso mesmo, queridos. Porque quando eu e você estamos no lugar errado, o nosso potencial, a nossa capacidade, a nossa força, ela é abafada, né? Entende? Desperdiçada, essa é a palavra. Então, é bem verdade que de repente você até conheça, de repente você é essa pessoa. Que existem, né, pessoas extremamente capacitadas, mas que não despontam na vida, porque o problema não está nelas. O problema não é defeito de fabricação, né? O problema é que de repente estão no lugar errado, na área errada, fazendo, sabe, a atividade errada. Então assim, ó, ambientes errados, amizades que desmotivam, trabalhos, né, que sufocam seus dons, relacionamentos que impedem o seu crescimento, hábitos que abafam o seu potencial, todas essas coisas vão trabalhar juntas e cooperar para abafar, sabe, tudo aquilo que você tem dentro de você. Por isso que eu e você precisamos, né, olhar com cuidado, queridos, para os ambientes que nós estamos inseridos, se esses ambientes mais nos impulsionam, né, nos empurram, sabe, para um próximo nível, ou se eles nos atrapalham. Gênesis capítulo 12, verso 1 vai nos dizer assim, ó: e o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, né, e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Entende? Por que, queridos, vocês acham que Deus tinha interesse em tirar Abraão do meio, sabe, da sua parentela, da terra dos seus pais, da sua família? Por quê, queridos? Porque aquele lugar era um lugar já contaminado, porque ali as pessoas, sabe, já eram limitadas, porque o convívio social ali iria abafar o chamado, reprimir o chamado, a vocação de Deus para Abraão. Por isso que Deus teve a necessidade de tirar Abraão daquele meio. Da mesma forma, queridos, se eu e você quisermos romper, sabe, com as cadeias, com as barreiras, com as travas que nos limitam, eu e você vamos ter que romper com alguns níveis, né, de relacionamentos, lugares e tal. Por isso que você vê que muitas vezes as pessoas que mudam de país, e em mudando de país, mudando também de mentalidade, elas, explodem na vida, elas rompem, avançam, prosperam. Por quê? Porque o meio agora já não mais influencia, aquele papapá, popopô, né, das pessoas ali em volta também, sabe, já perde o sentido, começa a conhecer ambientes novos, pessoas novas, experiências novas, resultados novos. É assim que acontece, tá? Eu quero até fazer um convite aqui também, aproveitar esse ensejo aqui. Talvez se você não esteja se sentindo assim, se você está se enxergando nesse vídeo, eu posso ajudar. Eu tenho uma mentoria que é Desafiando Gigantes, onde nessa mentoria eu te pego pela mão e te levo até o outro lado dessa ponte. Que ponte é essa, Paulinho? É aquela ponte que está te bloqueando, sabe? Que muitas vezes, poxa, te limita na sua capacidade. Você tem um sonho, você tem um projeto, mas não sabe por onde começar, ou às vezes tem medo de começar porque as pessoas vão rir da sua cara, as pessoas vão te reprimir, as pessoas vão falar que não é para você, que você não é para isso, que essa é sua vida, que você merece isso mesmo, que é só isso que tem, se contente. Não, queridos. Não, nessa mentoria nós falamos de identidade,
Quem você é em Deus? Você tem vivido a vida que seu pai, mamãe, tio, titia, né, tem falado que é a vida para você? Ou você tem vivido a vida que Deus disse que é para você? Você tem sido quem as pessoas falam que você é ou quem Deus diz que você é? Nessa mentoria a gente fala de tudo isso, tá bom? Vou deixar o link no final do vídeo, na descrição, ok? Então vai lá, clica lá e vem falar comigo que eu tiro todas as suas dúvidas. Voltando ao nosso conteúdo. Veja, queridos, que a mesma semente que não cresce no concreto transforma um campo inteiro, uma plantação inteira, quando plantada no lugar certo. Talvez você, essa semente, que apenas ainda não floresceu porque não está no lugar certo, está no lugar errado, queridos, no lugar errado. Sabe o que é o pior, sabe, de tudo isso? É você viver toda a sua vida, sabe? No final dela, você chegar, né, no final da sua jornada e olhar para trás e, poxa, por que eu não rompi? Por que eu não avancei? Por que eu não prosperei, sabe, nessa vida, sendo que você se vê com todo esse potencial? Talvez o problema seja esse, né? Você está no lugar errado. Porque assim, ó, o ambiente em que você está plantado, né, inserido aqui, ele não determina, tá, o seu crescimento, mas ele influencia demais. E quando eu falo de influencia, né, tanto para o bom quanto para o mal, tá? Mas vamos lá, ponto 3 aqui, no terceiro lugar, que eu e você precisamos botar foco e atenção, é que quando você encontra o seu lugar, queridos, tudo deixa de ser pesado, sabe? O esforço ganha sentido, né? É como eu costumo falar muito nas nossas mentorias, palestras, pregações, né, que uma coisa, Cris, é você funcionar muito bem. Outra coisa é você fluir naturalmente. Eu costumo dar o seguinte exemplo, né? Não sei se você é um apreciador de futebol, uma apreciadora do futebol, mas nós estamos agora no meio de uma Copa, né? Então, de repente, você esteja vendo alguma coisa aí. Eu costumo usar a seguinte comparação: Cristiano Ronaldo e Messi. Se você for olhar o Cristiano Ronaldo, estou dizendo que ele é ruim jogador, pelo contrário, um dos maiores da história, né? Mas você vai ver que ele é fruto de muito trabalho, dedicação, entende? Esforço, empenho. Quando você olha para o Messi, parece que é mais fácil. Ah, Paulinho, mas você quer dizer que o Messi não trabalha? Tem dedicação, tem esforço também, tem disciplina? Tem. Mas entre o Messi e o Cristiano Ronaldo, quem é mais habilidoso? Quem tem mais facilidade para fazer as coisas dentro de campo? Fala para mim aí. Você há de concordar comigo que é o Messi. Por quê? Porque quando você está na sua área, não é tanto esforço, queridos, é fluidez. É fluidez, você vê o Messi jogando, a bola cola no pé dele. Tá entendendo? Chega na cara do gol, tem 10 zagueiros dentro da área, debaixo da trave, ele para, olha, vai ali, toca, só empurra a bola lá e é gol. Já o Cristiano Ronaldo chega ali, tem um goleiro, o goleiro já caiu do outro lado, tem um zagueiro, ele enfia o pé na bola, faz o gol. Você tá entendendo a diferença entre você estar na sua área, no seu chamado? O peixe, queridos, para nadar, ele não faz força. O pássaro, para voar, não faz força. Às vezes ele só abre as asas e plana no vento. Vai você tentar fazer isso. Pula aí do paraquedas aí e abre as asas para ver se você vai voar. Você tá entendendo? Não faz isso não, tá? Isso aqui é só do texto aqui, tá? Do contexto nosso aqui, mas não faz isso não. Entende? Então você precisa estar no lugar certo. Que lugar certo é esse? É o lugar que Deus te colocou, queridos. É o lugar que Deus te criou, na verdade, né, para estar. Deus te criou para estar. É nesse lugar que você vai florescer. É nesse lugar que você vai crescer, vai prosperar, querido. Mas assim, quando eu falo, entendeu, de você estar no lugar certo, o seu esforço ganha sentido, ganha propósito, eu também não quero dizer que você não vai ter que se esforçar. Lembra do exemplo que eu acabei de dar, Cristiano Ronaldo, Messi, Cristiano Ronaldo? É isso. Porque se você for olhar, quando a gente vai para a Bíblia, né, eu quero usar a Bíblia aqui também para embasar esse nosso raciocínio aqui. Poxa, o propósito de José era governar, mas para governar ele teve que passar por uma prisão. O propósito de Davi era reinar, não era isso? Mas para Davi reinar, o que ele teve que fazer? Foi escorraçado pela sua família, pelos seus irmãos, seus pais, seu pai, né, aquela coisa toda, perseguido, quase morto, Sansão não, Saul. Entende? Teve que passar, queridos, porque é o processo. Moisés enfrentou o deserto,
também, mas mesmo quando nós olhamos para todas as pessoas e todas as dificuldades que eles enfrentaram, a gente vê que mesmo, né, e apesar de todas as lutas e dificuldades, todos eles estavam na direção do seu propósito. E aí o que a gente tira e aprende, queridos, eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida hoje, é que quando você está onde Deus quer que você esteja, até mesmo as lutas trabalham a seu favor. Eu vou repetir isso. Quando você está aonde Deus te colocou para estar, aonde Deus quer que você esteja, até mesmo as lutas trabalham para o seu favor. Você recebe isso? Porque é assim que acontece. Então assim, talvez hoje você esteja chamando de fracasso aquilo que Deus chama de desalinhamento. Talvez você esteja tentando nadar quando Deus te chamou para correr. Talvez você esteja, insistindo, lutando para permanecer em um ambiente em que você não vai florescer, queridos. Mas pensa numa coisa aqui, lembre-se de uma coisa: Deus não desperdiça dons e nem talentos. Mas Ele também não força ninguém a viver o seu propósito, querido. Logo, a decisão de buscar o lugar certo não é de Deus, é minha e sua. Então, de posse, e com base em todo esse conhecimento que nós já adquirimos até aqui, eu quero te fazer uma pergunta. Se Deus te mostrasse hoje qual é o propósito, lugar, que Ele te criou, para viver e para estar, você teria coragem hoje de abandonar, de abrir mão, de tudo que você tem, da onde você está hoje, para ir de encontro a esse lugar? Você teria coragem? Sabe por quê, queridos? Porque muitas pessoas não vivem o extraordinário porque elas não têm coragem de abrir mão, e abandonar, tem medo, de abrir mão, recomeçar, abandonar uma situação que muitas vezes para elas está confortável, mesmo não sendo a melhor situação ou o melhor de Deus para elas. Como eu já falei em alguns dos nossos vídeos aqui, eu pedi para me mandar embora, de uma multinacional, 10 anos de empresa, para viver um sonho, para viver um projeto. Hoje eu moro nos Estados Unidos há 7 anos, tenho 2 filhos americanos, tenho empresa aqui, estou gravando esse vídeo aqui agora da minha casa, meus funcionários estão trabalhando, entende? Para viver o sobrenatural de Deus. Tenho um ministério, lidero pessoas, tenho uma rede, e glória a Deus por isso. Mas se eu tivesse me conformado, eu estaria, fazendo o que agora? Agora são o quê? São exatamente 3 horas, 4h15 da tarde aqui, 5h15 aí no Brasil. Sabe o que eu estaria fazendo? 5h15 no Brasil, eu estaria voltando para casa, dormindo dentro do ônibus lá de cansaço, porque eu teria trabalhado no sol quente, apertando parafuso o dia todo. Essa seria a minha realidade. Mas certamente não é isso que Deus tem para você, queridos. Para a gente encerrar aqui, eu quero deixar a seguinte reflexão com você. As nossas vidas começam a florescer, queridos, quando eu e você paramos de lutar, para caber em qualquer lugar, principalmente nos lugares em que Deus não fez para nós, principalmente nos lugares em que Deus nunca nos plantou. Então, se essa mensagem falou com você, escreve aqui assim, Senhor, coloca-me no lugar certo. Esse é um clamor, querido, seu, não é meu não, tá? É seu para Deus. Senhor, coloca-me, insira-me, planta-me no lugar certo para que você venha florescer, queridos. Sabe por quê? Porque no final das contas eu estou florescendo. Eu estou florescendo naquilo que Deus me plantou, naquilo que Deus tem me permitido, queridos. Agora a pergunta é, você tem essa sensação também de estar avançando, de estar rompendo, crescendo a cada dia mais? Porque é tão frustrante, queridos, quando eu e você olhamos para nós, sabemos do potencial, da capacidade que a gente tem, mas a gente não consegue romper, queridos. Não tem nada mais frustrante do que isso. Amém? Então é isso. Se fez sentido para você, deixa o seu like também. Se não é inscrito no canal ainda, se inscreva. Fazendo isso você me abençoa, da mesma forma que eu estou te abençoando aqui com esse conteúdo. Toque na setinha aqui, envie esse vídeo para aquela pessoa que você sabe que precisa tomar uma atitude, mudar de lugar, sair do lugar errado e ir para o lugar certo para romper e prosperar nessa vida. Tá bom? Se você puder também, do lado do botãozinho aqui, do gostei, tem um botão de hypa esse vídeo para que o algoritmo mande ele para mais pessoas. Tá bom? E é isso. Link da mentoria, dos meus livros, tudo vai estar ali, ok? Na descrição desse vídeo. Clica lá e vem falar comigo, pois vai ser uma bênção, vai ser um prazer poder conversar com você, tirar suas dúvidas e te abençoar de alguma outra maneira, tá bom? Então é isso, fico por aqui, faço votos de paz e prosperidade sobre a sua vida, sua casa, sua família, no nome de Jesus. Saia do lugar errado, vem para o lugar certo, para que só então você venha prosperar de uma vez por todas, amém? Deus te abençoe.